Ouvindo esse barulho, pessoal? Você me pergunta, por que barulho foi esse? Esse barulho foi emitido quando eu coloquei a cadeia em movimento, quando eu acionei a cadeia. Você me pergunta, por que esse barulho é emitido? Esse barulho é emitido em cadeiras com transmissão por engrenagens. Por quê? Porque há uma folga entre essas engrenagens. Como a rotação do motor é muito alta, para garantir que a rotação da roda seja bem menor, a engrenagem dessa roda é bem menor. Quando essas engrenagens são encaixadas, devido a essa diferença de diâmetro, há uma folga entre os dentes das engrenagens. Então, quando eu aciono a cadeira e os dentes batem um no outro, eles emitem esse barulho, certo? Outro tipo de transmissão que nós temos é por polia, que nada mais é que um motor ligado à roda por uma correia, como se fosse um carro, correto? Bem, qual é a diferença entre essas duas transmissões? A transmissão por engrenagem, ela, ela vai demandar muita pouca manutenção. A única manutenção que você pode fazer numa engrenagem é reposição de engaste. Já a transmissão por polia não requer manutenção quase nenhuma, praticamente nada. O que vai ocorrer, o que pode estragar essa correia, é a entrada de pó ou pedras entre essa correia e a roda, o que pode deformar ou até arrebentar essa correia, fazendo com que você tenha que trocá-la. A diferença de preço também é muito grande entre uma e outra, a correia é muito barata, enquanto a engrenagem, se quebrar, você tem que trocar praticamente o motor todo. Também, como tem a transmissão por engrenagem tem essa folga, o que fica um pouco mais difícil, porém não impossível, manobras finas com cadeira para transmissão, com transmissão para engrenagem. Já com a cadeira por polia, como não tem essa folga, manobras finas ficam muito mais fáceis com ela, tá? Bom, um componente muito importante da cadeira de rodas, que é a transmissão, eu já falei sobre ela, certo? Um outro componente muito importante é o freio. Geralmente, eu não conheço, não sei, eu desconheço se há outro tipo, por isso eu digo geralmente, quando a cadeira está em movimento, o freio dela é regenerativo. Por que regenerativo? Porque ela vai usar a energia gerada durante essa frenagem para recarregar as baterias. Certo? Bom, o que garante essa frenagem? É a rotação do motor. No controle, no painel de controle da sua cadeira, você define qual é a velocidade máxima dessa cadeira. Ou seja, numa descida, quando a velocidade for transpor a velocidade definida pelo painel de controle, o motor para, ou seja, ele vai frear. Ele vai frear esse movimento para que ele não ultrapasse a velocidade determinada. Certo? E quando a cadeira está parada, o freio
é magnético, ou seja, ele é garantido por ímãs muito potentes, que garante que essa cadeira não se movimente de forma muito difícil de se movimentar. Tá. Outro item muito importante, terceiro componente importantíssimo, é o motor, ou seja, a potência do motor. Diferente do que todos pensam, a potência quanto maior, melhor vai ser a cadeira, mais eficiente, mais velocidade ela terá, estão redondamente enganados. A potência no motor, ela pode ser pequena, uma potência pequena, e a eficiência da cadeira alta, certo? Por quê? O que vai definir a potência no motor que ele tem que ter são outros componentes também, não é só o motor. São o quê? A altura da cadeira em relação ao chão, o peso dela, o peso que ela vai suportar, a- até a largura do pneu influi. Ou se você tem uma cadeira baixa em relação ao solo, ao transpor um obstáculo, a potência do motor pode ser alta o que for, não vai interferir muito. Porque aquele desnível do terreno pode bater embaixo da cadeira, porque um motor potente não vai garantir que ela ultrapasse aquilo ali. Vocês entenderam? Isso é a potência do motor. Às vezes, uma cadeira tem um motor pouco potente, porém a eficiência dela é muito alta. Porque ela é uma cadeira leve, entendeu? Ela é leve, não carrega muito peso. Então, isso vai definir a potência da cadeira. Ou seja, o projetista vai definir qual é a potência adequada para a cadeira, levando em consideração esses outros itens, correto? Bom, eu resolvi fazer esse vídeo por quê? Para vocês saberem mais ou menos como funciona uma cadeira motorizada, os itens nela que são muito importantes, que na hora da compra você tem que levar em conta, que é isso daí, para vocês tirarem o máximo proveito da cadeira, o desempenho dela ficar muito alto, o máximo desempenho, correto? Bom, eu quero que esse vídeo atinja o objetivo, certo? Eu acredito que, sabendo disso, vocês tiram, tirarão o máximo desempenho da cadeira. Eu farei outro vídeo dizendo cuidados que você deve ter ao andar numa cadeira motorizada monobloco, como a Autobot B400, correto? E, e é isso, pessoal. Por enquanto é isso, tá? Correto?